Capítulo 3. Jesus, sofrendo em seus membros, diviniza seus sofrimentos. Se Jesus e Maria sofreram tanto para nos salvar, é evidente que não podemos conquistar nossa salvação sem tomar parte em sua paixão. Si tamen compatimur, ut et conglorificemur. Romanos 8,17. Como membros do corpo místico de Jesus Cristo, devemos assemelhar-nos à nossa cabeça e, como ela, chegar à glória através do sofrimento. Essa lei nos é lembrada a cada página do Novo Testamento. Sem dúvida, o amor é a condição essencial da santidade e a plenitude da lei. Mas na terra, enquanto guardamos em nós a tripla concupiscência e estamos rodeados de inimigos exteriores que não buscam senão atiçá-la, não podemos amar a Deus e ao próximo por causa de Deus, senão na medida em que combatemos e subjugamos esses temíveis inimigos. A Sagrada Escritura não deixa nenhuma dúvida sobre isso. A todos aqueles que querem ser seus discípulos, nosso Senhor indica claramente o caminho. Se alguém quer seguir-me, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Mateus 16:24. Para seguir Jesus e amá-lo, é preciso renunciar a si mesmo, isto é, às más tendências da natureza, ao egoísmo, ao orgulho, à ambição, à sensualidade. É preciso tomar a sua cruz, aceitar os sofrimentos, as privações, as humilhações, as doenças, as enfermidades, os reveses da sorte, numa palavra, todas as cruzes providenciais que Deus nos envia para provar-nos, nos fortalecer na virtude e facilitar a expiação de nossas faltas. Então, e somente então, pode-se ser seu discípulo e trilhar os caminhos do amor e da perfeição. Aliás, ele mesmo não confirma isso por seu exemplo? Se da manjedoura ao Calvário, a sua vida foi um longo martírio. Foi para ensinar-nos que não há outro caminho, a não ser este para obter a salvação. Como devemos ser-lhe reconhecidos por ter, por seus exemplos, e sobretudo por sua crucifixão, merecido para nós a graça de segui-lo. Ele nos havia prometido que do alto da cruz nos atrairia a si. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. João 12:32. Ele cumpriu sua palavra, e milhões de discípulos o seguem, carregando generosamente a sua cruz. Assim falaram e agiram os apóstolos. São Pedro afirma que claramente que se Cristo sofreu por nós, foi para que sigamos os seus passos. 1 Pedro 2:21. E ele mesmo, depois de muitas provações, morreu crucificado para ir ao encontro de seu mestre. São Paulo, sem deixar de pregar o amor, não cessa de dizer-nos que é preciso crucificar as más tendências da natureza humana. Colossenses 3:9, Gálatas 5:24. E dá o exemplo castigando o seu corpo e reprimindo-lhe a concupiscência, por medo de que, pregando o evangelho aos outros, acabe ele mesmo por ser reprovado. 1 Coríntios 9:27. Enquanto São Pedro era crucificado no Vaticano, ele mesmo oferecia sua cabeça ao carrasco no caminho de Hóstia. São João, o apóstolo da caridade, ensina que, para amar a Deus, é necessário observar os mandamentos e combater a tripla concupiscência que reina no mundo, de tal forma que quem ama o mundo e seus falsos prazeres não pode amar o Pai. João 14:15. Também ele foi Marte, e se saiu vivo do caldeirão de óleo fervente, nem por isso deixou de aceitar sofrer e morrer por aquele que tanto amava, e foi para ele uma nova provação não poder ir logo ao seu encontro. Seguindo o exemplo dos apóstolos, milhões de mártires deram sua vida pelo Cristo. Ainda hoje, quando a perseguição graça nos países de missão, os negros de Uganda rivalizam com seus irmãos europeus para renovar o heroísmo dos primeiros discípulos. Sem dúvida, nem todos os cristãos são chamados a derramar seu sangue, mas todos devem carregar sua cruz, trabalhar e sofrer,
e às vezes é mais difícil dar o sangue gota a gota do que derramá-lo todo de uma vez. Importa, pois, lançar primeiramente um olhar sobre os sofrimentos que somos chamados a encontrar, para que saibamos melhor como santificá-los concretamente. Veremos em seguida as diferentes formas pelas quais podemos acolhê-los, para que Jesus, vivendo e sofrendo em nós, lhe confira todo o valor moral que podem ter e os divinize na medida em que podem sê-lo. 1. A diversidade dos nossos sofrimentos. O sofrimento é, no fundo, a privação de um bem, real ou imaginário, que consideramos necessário ou ao menos útil à nossa felicidade, ou a imposição positiva de alguma pena. Para começar, lembremos-nos de que o sofrimento não é um mal, mas ao contrário, pode tornar-se, quando bem aceito, a fonte ou a ocasião dos maiores bens. No fundo, não há senão um mal, o mal moral ou o pecado, que ofende a infinita majestade de Deus. E mesmo esse mal, uma vez que dele nos arrependemos, pode tornar-se ocasião de grandes bens. Quando Saulo perseguia os cristãos, e com isso também a sua cabeça, Cristo Jesus, isso era um pecado. Mas quando, convertido na estrada de Damasco, reconheceu com toda a humildade que era um grande pecador e reparou nobremente a sua falta ao aceitar com alegria e heroísmo todo tipo de perseguições, humilhações e torturas por amor a Jesus e a sua Igreja. Essa falta foi, evidentemente, a ocasião de atos de virtude altamente perfeitos. São numerosos, certamente, os sofrimentos que nos provam durante a nossa vida. Eles não são iguais para todos, e parece mesmo que aos justos cabe uma parte maior que aos demais, pois Deus quer, sem dúvida, associá-los mais intensamente à paixão de seu Filho, para permitir-lhes fazer um bem maior na terra e receber maior recompensa no céu. Sem ter a pretensão de classificar todas essas provações, enumeremos as mais comuns, para melhor considerar como as podemos santificar. Privação dos bens naturais. Primeiro, a pobreza. Algumas pessoas nascem na pobreza e, apesar de trabalharem com afinco, nunca conseguem dela sair. Vivendo eles e seus filhos em constante dificuldade, suportam numerosas privações e se sentem humilhados em seu fracasso. Outros, tendo nascido na riqueza e dela tendo usufruído por certo tempo, vêm-se privados dela por reveses da fortuna, e isso os aflige e humilha ainda mais. Foi para consolar esses pobres que Jesus quis nascer, viver e morrer na pobreza. Ele que poderia ter sido rico de todos os bens da terra. Por isso ele pôde dizer: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Com isso ele quis pregar a pobreza afetiva, ou o desapego das riquezas. Quanto à pobreza efetiva, podemos rezar a oração do sábio. Provérbios 30:8-9. Senhor, não me des nem riqueza nem pobreza. Concede-me o pão necessário. Não seja eu saciado e te renegue, dizendo: quem é o Senhor? Não seja eu necessitado e roube, e blasfeme o nome de meu Deus. A Timóteo e aos demais líderes apostólicos, Paulo recomenda contentar-se com ter o que comer e o que vestir. 1 Timóteo 6, 7, 8. Alguns santos, por inspiração da graça, foram mais longe e buscaram a indigência ou mesmo a pobreza abjeta. Que cada um pratique a pobreza segundo sua vocação e considere-se feliz em meio às privações e humilhações que tiver de suportar, por aproximar-se dos exemplos e dos ensinamentos do Mestre. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Mateus 6,33. Segundo, a doença. A saúde é um bem ainda mais estimado por nós do que a riqueza. É com certeza um favor do céu, que apreciamos sempre,
mas sobretudo quando o perdemos. E às vezes está nos desígnios de Deus enviar-nos a doença. Esta, quando santamente vivida, oferece as mais preciosas vantagens do ponto de vista sobrenatural. Com frequência, em um dia de doença suportada como se deve, avançaremos mais na virtude, saldaremos mais débitos para com a justiça divina por nossos pecados passados, ajuntaremos mais tesouros, seremos mais agradáveis a Deus e lhe daremos maior glória do que em uma semana ou em um mês de saúde. A doença é a pedra de toque que mostra o valor da virtude de uma alma. Se o doente a suporta sem queixa, sem inquietude, inteiramente resignado à vontade de Deus, é um sinal de que possui uma virtude bem fundamentada. Mas se ele se queixa daqueles que o cercam e dele cuidam, se perde a paciência, se murmura às vezes contra o próprio Deus, sua virtude está longe de ser sólida. É certamente necessário cuidar razoavelmente da saúde, pois ela nos permite cumprir melhor os nossos deveres de Estado para a glória de Deus. Mas, como faz notar Santa Teresa, há pessoas que se preocupam demasiadamente com ela, como essas religiosas que deixam de ir ao coro um dia porque estão com dor de cabeça, outro dia porque ali se sentiram mal, e em 2 ou 3 dias por medo de se sentirem mal. Ela mesma toma a esse respeito uma decisão heróica. Enferma como estou, vejo-me sempre amarrada, incapaz do menor bem, até o momento em que tomo a resolução de não me importar com o corpo nem com a saúde. Vejo claramente que, apesar das enfermidades reais, em muitas circunstâncias eu cedi à tentação do espírito das trevas, ou à minha própria covardia. O fato é que, desde que passei a me tratar com menos cuidados e menos delicadeza, sinto-me muito melhor. Essa foi, em geral, a conduta dos santos, e alguns chegaram mesmo a desejar a doença com maior ardor do que os mundanos empregam na busca da saúde. Santa Teresa do Menino Jesus tinha por princípio que é preciso ir até o fim das próprias forças antes de se queixar. Quantas vezes ela participou das matinas com vertigens ou violentas dores de cabeça? Se ainda posso andar, dizia ela, então devo cumprir meu dever. E graças a essa energia, ela praticava com simplicidade atos heróicos. Assim, sentido frio durante a noite ao ponto de não conseguir dormir, deixou de solicitar um alívio que lhe teria sido concedido, por considerar que se está no Carmelo para preparar-se para a morte. Apressemo-nos em acrescentar que essa atitude heróica não se justifica senão por uma graça especial, e que a regra geral é cuidar prudentemente da própria saúde. Essa é a regra traçada por São Francisco de Sales. Quando algum mal vos acometer, combatei-o com os remédios possíveis, e segundo Deus, pois não o fazer seria tentar a divina majestade. Mas tendo feito isso, esperai com inteira resignação pelo efeito que Deus permitir. Se ele quiser que os remédios vençam o mal, vós lhe agradecereis com humildade. Mas se lhe aprouver que o mal suplante os remédios, bendizei-o com paciência. E mais adiante ele acrescenta: quando estiverdes doente, oferecei todas as vossas dores, incômodos e fraquezas a nosso Senhor, suplicando-lhe que os una aos tormentos que ele suportou por vós. Obedecei aos médicos, tomai os remédios e segui a dieta prescrita por amor a Deus, lembrando-vos do que fel que ele tomou por amor a nós. Desejai a cura para prestar-lhe serviço, mas não recuseis a doença em obediência a ele, e disponde-vos a morrer, se ele assim o quiser, para louvá-lo e desfrutar dele. Em certos casos, a maior provação está nas circunstâncias relacionadas à doença. A duração prolongada do mal, a impotência a que ele nos reduz, a dependência a qual nos força, o incômodo que resulta da solidão, a impossibilidade de cumprir os deveres de Estado. Para um padre, por exemplo, dar andamento às obras apostólicas, para um religioso observar a regra, para uma mãe de família ocupar-se de seus filhos,
todas essas situações são angustiantes e penosas à natureza. Ainda assim, depois de nos ter servido de todos os meios que a prudência nos sugere para recuperar a saúde, é preciso repetir com os santos: Meu Deus, eu aceito todas essas circunstâncias, tudo o que quiserdes, quando quiserdes e da maneira como quiserdes. Dai-me somente a força para suportar tudo o que mandais, e mandai o que quiserdes. A vós recomendo todas as pessoas e as obras das quais já não posso me ocupar. Estendido sobre a cruz em união com Jesus, ofereço minhas enfermidades por todos aqueles que estavam a meus cuidados, convencido de que o apostolado do sofrimento é de todos o mais fecundo. Terceiro, a morte. Pela mesma razão, é preciso resignar-se a deixar este mundo quando Deus o quiser. Podemos, nesse caso, repetir a oração de São Martinho: Meu Deus, se quiserdes que eu permaneça ainda algum tempo na terra, não recuso o trabalho, não recuso o laborem, mas tenho consciência de ser um servidor inútil e de que encontrareis outros mais dóceis do que eu e mais aptos a fazer o bem. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Fiat mihi secundo verbum tuum. Sem dúvida, a morte inspira sempre um certo receio. Receamos o julgamento de Deus, o purgatório, a incerteza sobre a sorte que nos está reservada. Mas, como já dissemos, Jesus mereceu para nós a graça de uma boa morte. Entreguemos nossa alma em suas mãos. Ele, mais do que nós, deseja a nossa salvação, e sua infinita misericórdia completará a nossa purificação, para que possamos ouvir essas doces palavras. Muito bem, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, eu te constituirei sobre muito. Entra na alegria do teu Senhor. Mateus 25, 21. Como diz São Paulo, pois nossas tribulações momentâneas são leves em comparação com o peso eterno de glória que elas nos preparam, para além de toda medida. 2 Coríntios 4,17. Quarto, a perda da reputação. Às vezes, estimamos nossa reputação ainda mais do que a saúde e os bens temporais. É certamente um dever zelar por ela, nada fazendo que a possa destruir ou diminuir. A estima dos outros é um bem que nos é útil, não somente por nós mesmos, mas para exercer uma legítima influência em nosso meio. Entretanto, Deus permite em certos casos que, sem nenhuma culpa de nossa parte, percamos essa reputação. Nosso Senhor quis passar por essa prova. Terá havido jamais, diz São Francisco de Sales, uma reputação mais dilacerada que a de Jesus Cristo? Com quantas injúrias ele foi atacado, de quantas calúnias foi vítima. E, no entanto, o Pai lhe deu um nome acima de todo nome, e o exaltou tanto mais quanto mais o rebaixaram. E os apóstolos não saíam felizes das assembleias onde haviam recebido afrontas por causa do nome de Jesus? A razão disso é que a humildade é uma das mais excelentes virtudes e o fundamento de nosso edifício espiritual, sobretudo quando a praticamos por amor a Deus. Eis porque os santos consentiram em perder sua reputação, e quando se viam caluniados, respondiam como São Francisco de Sales: É só isso que dizem? Oh, realmente eles não sabem de tudo. Estão me adulando, me poupando. Bem vejo que me consideram melhor do que sou. Deus seja bendito. Sempre precisamos nos corrigir. Se não mereço reprovação nisto, mereço-a em muitas outras coisas. É por misericórdia de Deus que estou sendo corrigido com tanta benignidade. No entanto, o santo acrescenta: Abro exceção para certos crimes, tão atrozes e infames que ninguém deve aceitar esse tipo de calúnias, quando puder com justiça defender-se, e também para certas pessoas, de cuja boa reputação depende a edificação de muitos. Nesse caso, é preciso proceder, com tranquilidade, à reparação da injustiça feita. Tal foi a conduta do santo.
Ele queria que a dignidade episcopal fosse respeitada em sua pessoa e justificou-se de certas calúnias que poderiam comprometer o seu ministério. Mas, fora isso, nunca procurava desculpar-se ou justificar-se. Para melhor o conseguir, ele suportava todas as humilhações ou afrontas por amor a Jesus, e a ele confiava a proteção de sua reputação. Tenhamos sempre os olhos em Jesus crucificado, disse ele. Trabalhemos em seu serviço com confiança e simplicidade, mas com sabedoria e discrição. Ele será o protetor da nossa reputação, e se permitir que ela nos seja roubada, será para nos dar outra melhor, ou para que cresçamos na santa humildade, da qual uma única gota vale mais do que toneladas de honra. Quinto, as perseguições. É esse mesmo amor que nos faz suportar as perseguições, não somente aquelas que vêm dos maus, mas também as que vêm das pessoas de bem, dos amigos, dos parentes, dos confrades, e que são certamente as mais dolorosas. Todos os santos, escreveu Santo Afonso de Ligório, passaram pela perseguição neste mundo. Vede São Basílio, acusado de heresia perante o Papa São Damaso. São Cirilo, condenado como herético por um concílio de 40 bispos, e em seguida vergonhosamente deposto. Santo Atanásio perseguido sob acusação de feitiçaria, e São João Crisóstomo de maus costumes. O próprio Santo Afonso é um exemplo marcante dessas injustas perseguições heroicamente suportadas. Condenado a partir de falsas acusações e rejeitado pela congregação que havia fundado, não se queixou, mas submeteu-se humildemente. Há 6 meses faço esta oração. Senhor, o que tu queres, eu também quero. E aceitou viver como proscrito até a morte. Não somente ele perdoou a seu perseguidor, que o havia sucedido como superior da congregação, mas não cessou de rezar por ele. Outros santos se comportaram da mesma forma, entre eles São João da Cruz, que sob a inspiração e com o apoio de Santa Teresa, havia fundado os Carmelitas Descalços. Aprisionado pelos confrades, que não queriam a reforma, em um estreito cubículo, onde recebia apenas o alimento suficiente para não morrer de fome. Cruelmente flagelado até o sangue e coberto de feridas, agravadas pelo grosseiro burel que vestia. Privado de luz em sua cela e obrigado a aproximar-se de uma pequena claraboia para rezar seu breviário e para escrever, compôs neste cárcere o admirável Cântico Espiritual, que contém o resumo de toda a sua doutrina e proclama amorosamente as infinitas misericórdias de Deus. Lembremos, entretanto, que se os santos buscaram as humilhações, sem preocupar-se com sua reputação, a regra geral que devemos guardar, excetuando o caso de uma graça especial, é aquela que nos deu São Francisco de Sales acima citada. Sexto, a inferioridade em relação aos dons naturais. Entre as humilhações que enfrentamos, algumas decorrem da comparação dos nossos dons naturais com os das outras pessoas. Muitos se entristecem por ter menos beleza, força ou aptidões que outros, menos memória, inteligência, espírito ou discernimento, menos facilidade de trabalho, menos espírito organizador, e são tentados a invejar aqueles que são mais bem dotados que eles. Isso não é nada razoável. Se tivéssemos recebido maiores dons naturais, sobretudo aqueles que atraem a atenção, como a beleza, a inteligência ou a eloquência, será que saberíamos fazer bom uso deles? Quantos devem a sua perda a esses dons brilhantes, que seduzem os corações e expõem a tantas tentações? Também aqui é preciso saber contentar-se com aquilo que se tem e disso fazer bom uso. Deus não é igualitário. Para que haja entre os homens, como entre as outras criaturas, a harmonia e a beleza que resultam da unidade na diversidade, ele dá a uns 10 talentos, a outros 5, a outros 2
ou um só, mas manda que cada um utilize bem aquilo que recebeu. Ele nos recompensa, não segundo os dons naturais ou sobrenaturais que nos couberam, mas segundo o bom uso que fazemos deles. Pois ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27, Romanos 2, 6. Não digamos que, se tivéssemos recebido mais talentos, faríamos maior bem, pois o não podemos saber. Crede-me, dizia São Francisco de Sales, Deus é um ótimo operário. Com pobres ferramentas, sabe fazer excelentes obras. Ele escolhe geralmente o que é fraco para confundir o que é forte, a ignorância para confundir a ciência, e o que nada é para destruir o que parece ser alguma coisa. É a mesma observação que São Paulo já tinha feito, a fim de melhor ressaltar a onipotência de Deus, que com os instrumentos mais fracos e às vezes os mais vis, sabe operar maravilhas. 1 Coríntios 1, 28. O importante é que esses instrumentos tenham consciência de sua incapacidade e acreditem a Deus toda a glória que lhe cabe, ao invés de atribuir-se a si mesmos a glória do sucesso. Muitas vezes, as humildes preces de uma pobre velhinha ou de um simples frade são mais eficazes para converter ou santificar as almas do que toda a eloquência de um grande pregador. Que ninguém jamais esqueça que o que toca as almas é a graça interior dada por Deus, e que a pregação ou as obras não são senão instrumentos de que o Divino Espírito se serve para agir sobre os corações. 7. Inferioridade nas funções. É preciso também aceitar as situações e as funções que nos são confiadas pelos representantes de Deus, na ordem civil ou na ordem espiritual. Há quem pense que algumas funções estão abaixo de suas aptidões. Com o pretexto de prestar serviço em maior escala, ambicionam colocações superiores. Quando se trata da esfera civil, certamente não é proibido aspirar a uma situação melhor no interesse da sociedade, da família ou mesmo no interesse pessoal, desde que não se cultive ilusões sobre o próprio valor e que somente se empregue para conseguir esses fins meios leais e honestos. Mas, em se tratando da ordem espiritual, lembremo-nos de que a humilde aceitação do que nos é oferecido ainda é o melhor meio de ter sucesso. Se acreditamos poder fazer melhor, é bem possível que haja aí mais ambição e presunção do que zelo. Em todo caso, Deus, que abençoa a obediência, conferirá tal eficácia à nossa submissão, que faremos maior bem no posto inferior que nos é designado do que em outro mais elevado e mais conforme aos nossos desejos. Estejamos bem convencidos de que não passamos de instrumentos nas mãos de Deus, que é Ele quem se digna servir-se de nós para fazer o bem, e que a principal qualidade de um instrumento é a flexibilidade e a docilidade. Como explica muito bem o Padre Rodrigues, não é a importância do papel que nos cabe que Deus recompensa, e sim a maneira pela qual o desempenhamos. Se o porteiro exerce melhor o seu cargo do que o superior, ele será mais agradável a Deus e receberá maior recompensa e maior glória. Outros acreditam que a função que lhes é oferecida ultrapassa as suas aptidões. Temos o direito de o dizer francamente a nosso superior. Mas, se ele persiste em sua opinião, apesar de nossas razões, só nos resta submeter-nos humildemente. Deus, que sabe servir-se dos instrumentos mais fracos e mais incapazes, estará conosco. E, de qualquer forma, ele não nos pede o sucesso, mas a boa vontade. Do resto, ele se encarrega. Algumas vezes, somos tentados a recusar uma função devido aos perigos a que ela nos expõe. Também aqui é um direito, e com frequência um dever, abrir-nos sobre isso com nosso superior. Mas se apesar de tudo ele mantém a sua decisão, podemos contar com a graça de Estado para triunfar das tentações. Deus, que é fiel, não permitirá que sejais tentado além de vossas forças,
1 Coríntios 10, 13. Outras vezes, desejaríamos dispor de maior tranquilidade para estar mais disponíveis para a vida interior e a oração. Esse é, sem dúvida, um desejo louvável em si, mas precisamos lembrar-nos de que a melhor forma de servir a Deus é aquela que Ele nos indica pela voz de nossos superiores. A mais bela oração, a mais alta contemplação, não valem um ato de obediência à vontade divina, e disso dão testemunho os maiores místicos, como Santa Teresa e São João da Cruz. Na Igreja são necessárias as Martas, tanto quanto as Marias, e a ação tanto quanto a contemplação. Cabe a Deus indicar, por meio dos superiores, o caminho que cada um deve seguir. Além disso, não há nenhuma incompatibilidade entre uma coisa e outra. Disso é testemunha Santa Teresa, que nunca foi elevada a tão altas contemplações, do que quando precisava, para fundar novos conventos, viajar através de regiões difíceis e sustentar processos contra os que colocavam obstáculos a essas fundações. A perfeita conformidade à vontade de Deus lhe permitia gozar, em meio a esses obstáculos, de uma paz inalterável e progredir de forma admirável na vida mística. Privação de certos bens espirituais. Às vezes sofremos pela privação de certos bens espirituais que muito desejamos. Distinção importante. Para que os conselhos dados sejam mais apropriados às necessidades das almas, é preciso, em primeiro lugar, estabelecer uma distinção entre os bens essenciais e aqueles que não o são, aos quais chamamos variedades da vida espiritual. Os bens essenciais que devemos constantemente desejar e buscar são aqueles necessários à salvação, a graça nesta vida e a glória na outra. É um dever para nós buscar esses bens com ardor, uma vez que sem eles não poderíamos cumprir a finalidade para a qual fomos criados. Por isso a Igreja condenou os erros do quietismo, segundo o qual a perfeição exigiria indiferença em relação a esses bens. Sem dúvida, alguns santos sofreram a tentação da desesperança e, considerando-se indignos do céu, aceitaram ir para o inferno, se Deus assim o quisesse, contanto que pudessem ali continuar a amar a Deus. Essa é uma das provações raras, sobre as quais falaremos mais adiante. Além desses bens essenciais, há aquilo a que chamamos variedades da vida espiritual, como as consolações e as securas, as tentações, os escrúpulos, as vias comuns e as vias místicas. A regra em todas essas modalidades é deixar-se guiar por uma perfeita conformidade à vontade divina. É o único meio de evitar muitos sofrimentos morais e de tirar proveito daqueles que não pudermos evitar, para progredir na vida espiritual. Para poder ser útil às almas, é necessário entrar em alguns detalhes. A privação de certos meios de santificação nos causa, às vezes, grandes sofrimentos morais. Primeiro, perda do diretor. Tínhamos encontrado um bom diretor espiritual, ou amigos cujos exemplos e conselhos nos faziam muito bem, e eis que deles somos separados pela morte ou por um longo afastamento. Isso é certamente muito doloroso, mas seria ofender a Deus imaginar que temos necessidade absoluta de tal diretor ou de tal amigo para nos santificar. Os homens não passam de instrumentos nas mãos de Deus. Ele saberá enviar-nos outros, ou mesmo, em certos casos, substituí-los por sua graça. Podemos, sem dúvida, pedir-lhe humildemente outros sustentos, mas sempre com a convicção profunda de que só Deus basta. Algumas vezes nos é mesmo útil que aqueles que pareciam necessários ao nosso progresso espiritual nos sejam tirados, para que nos desapeguemos de todo apoio humano e nos lancemos com mais confiança nos braços de Deus. Sobretudo, é importante que os próprios diretores espirituais evitem, se não quiserem paralisar seu ministério, considerar-se indispensáveis ao bem de tais almas,
e a elas ligar-se por promessas ou votos. Isso seria usurpar um papel que cabe somente ao Espírito Santo. Como é importante meditar com frequência essas palavras de São Paulo, que, vendo que os coríntios apegavam-se a determinado pregador de preferência a outro, disse-lhes: Quem é, pois, Apolo e quem é Paulo? Apenas servidores, pelos quais fostes levados à fé, cada um deles segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Assim, pois, aquele que planta nada é, aquele que rega nada é, mas importa tão somente Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 5, 7. É evidente, com efeito, que somente a graça de Deus pode tocar as almas. Nós somos apenas seus ministros, seus instrumentos. Devemos sentir-nos muito honrados por termos sido escolhidos e bem felizes se por nossa indignidade ou nossa incapacidade não colocarmos demasiados obstáculos à sua ação nas almas. Segundo, impossibilidade de praticar certos exercícios espirituais. Sofremos também pela privação de certas práticas de piedade, que se nos tornam impossíveis durante algum tempo, devido a doenças ou outros obstáculos. Lembremo-nos então de que Deus disse um dia, interiormente a um santo religioso, o padre Baltazar Alvarez: Minha glória não se encontra nesta ou naquela obra, mas no cumprimento da minha vontade. Ora, quem pode saber melhor do que eu o que convém à minha própria glória? Isso vale para os melhores exercícios, como a Santa Missa, a comunhão, a visita ao Santíssimo Sacramento. Santo Afonso de Ligório nos dá a esse respeito um magnífico exemplo. Por causa de seus êxtases diante do Santíssimo Sacramento, seu superior o havia confinado em sua cela. Ele obedeceu, mas às vezes, cedendo a uma atração irresistível, arrastava-se até a escada que conduzia à capela, e então, lembrando-se da proibição, voltava para sua cela cheio de confusão, dizendo: É verdade, ó bom Jesus, mais vale afastar-se de vós por obediência do que estar a vossos pés por desobediência. Ele sofria também por não poder celebrar a Santa Missa, que lhe proporcionara outrora tantas consolações, mas aceitava generosamente esse sacrifício. Vós não quereis mais, ó Jesus, que eu celebre a missa. Fiat, que vossa adorável vontade seja feita. Terceiras tentações. As tentações são provações ainda mais cruéis. Quando temos os olhos voltados para o céu e um grande desejo de perfeição, é certamente uma pesada cruz ver-nos assaltados por tentações frequentes, graves e insidiosas, que colocam em perigo a salvação de nossa alma. No entanto, as almas mais santas passam por essa prova, e se algumas por exceção escapam às humilhantes tentações da carne, outras em maior número precisam enfrentá-las. Assim, São Paulo, Santa Francisca Romana, Santa Ângela de Foligo, Santa Catarina de Sena, Santo Afonso de Ligório e outros tantos. Além disso, as tentações do orgulho, que podem ser ainda mais perigosas, não poupam ninguém. Todos esses ataques têm sua razão de ser. Submetidos como estamos à tripla concupiscência, tendo de lutar contra o demônio e o mundo até o fim de nossa vida, seria preciso um milagre para nos imunizar contra isso, e Deus só o faz em caráter excepcional. Existem, de resto, muitas vantagens na tentação. Ela é um meio de purificação. Pode ser que em nossa vida passada nos tenha faltado vigilância e energia e tenhamos sucumbido. A tentação nos recorda nossas imprudências, nossas covardias e nossas quedas, e nos incita a reparar essas faltas por atos de contrição, de confusão e de humilhação. E ao mesmo tempo nos obriga a fazer esforços mais enérgicos e mais perseverantes para não sucumbir novamente. Tudo isso purifica nossa alma e a torna mais agradável a Deus. É também um meio de progresso espiritual, como uma chicotada que nos desperta no momento em que íamos adormecer.
e nos faz compreender a necessidade de progredir na perfeição para afastar com mais segurança todo perigo. É ainda uma escola de humildade. Compreendemos melhor nossa fraqueza e fragilidade, quando nos vemos tão perto de sucumbir, e uma escola de amor a Deus. Sentindo vivamente a nossa impotência, lançamo-nos com um amor confiante nos braços de Deus para ir buscar força e proteção. Assim, a tentação é uma ocasião de adquirir méritos e, com isso, aumentar nossa glória no céu. Depois de ter, como São Paulo, combatido até o fim, receberemos a coroa de glória, que será proporcional à nossa bravura no combate. Assim como um bom soldado fica mais contente quando pode mostrar sua coragem no campo de batalha, assim também nós, soldados de Cristo, devemos nos alegrar quando Ele nos concede a honra de nos chamar ao combate e a coroa que é a recompensa. Não receemos ser derrotados. Sob o comando de um chefe como Jesus Cristo, podemos ter a certeza da vitória, contanto que permaneçamos unidos a Ele e depositemos nele toda a nossa confiança. Digamos com Santa Teresa, tão frequentemente tentada pelo demônio: se o Senhor é todo-poderoso e se os demônios a ele se submetem, por que não teria eu a força, com a sua graça, de combater contra todo o inferno? Eu tomava uma cruz nas mãos e sentia que, com essa cruz, venceria facilmente todos os demônios reunidos. Eles me aparecem algumas vezes, mas não me inspiravam quase nenhum receio. Antes, eram eles que pareciam ter medo de mim. Considero-os muito covardes. Quando lhes mostramos desprezo, eles perdem toda a sua coragem. Mas, se lhe damos voluntariamente poder sobre nós, por nosso apego às honras, aos bens, aos prazeres, colocamos as armas em suas mãos. A Santa Joana de Chantal, muito tentada contra a fé, São Francisco de Sales dava estes sábios conselhos: vós amais a fé, e não gostarias de ter um único pensamento contra ela. Parece-vos que tudo a prejudica. Não penseis que esse farfalhar de folhas seja o ruído das armas. Nosso inimigo gosta de fazer barulho. Não vos inquieteis com isso. Ele sempre vociferou em volta dos santos. Não tenhais medo de seu alarido. Ele não poderia fazer-nos nenhum mal, e por isso tenta ao menos nos amedrontar, para que o medo nos inquiete, e a inquietude nos canse, e o cansaço nos faça sucumbir. Não devemos temer senão a Deus, e mesmo esse temor deve ser amoroso. Lembremo-nos, sobretudo, de que as tentações, por mais violentas que sejam, não são um mal a não ser quando nelas consentimos. De que as impressões, as imaginações, mesmo muito vivas, somente são pecados quando nelas consentimos deliberadamente. De que, quando elas nos desagradam, isso é um sinal de que não há consentimento da vontade. De que o próprio prazer não é culposo, senão quando o buscamos livremente ou o aceitamos. Ora, quando se ama a Deus habitualmente e se detesta o pecado, não se pode consentir de forma deliberada no mal sem o perceber claramente. No máximo, pode-se dizer que se receia, pela violência da tentação, ter-lhe dado algum meio consentimento, em um momento de surpresa. E se temos dúvida se consentimos ou não, devemos interpretar essa dúvida em nosso favor e acreditar que não houve falta grave. Quarto, as quedas. Mas, enfim, suponhamos que, por mais impossível que seja, tenhamos cometido um pecado mortal. É preciso lamentá-lo sem dúvida, mas não devemos nos desencorajar. Repetimos as palavras tão confiantes de Santa Teresa do Menino Jesus. Ah, eu o sinto, mesmo que me pesassem na consciência todos os crimes que se podem cometer, eu não perderia minha confiança. Iria, com o coração partido pelo arrependimento, lançar-me nos braços do meu Salvador. Sei que ele ama o filho pródigo. Ouvi suas palavras a Santa Madalena, a mulher adúltera, a samaritana. Não, ninguém poderia assustar-me, pois conheço bem o seu amor e a sua misericórdia.
Sei que todas essas numerosas ofensas seriam apagadas em um piscar de olhos, como uma gota de água lançada em um braseiro ardente. Palavras bem consoladoras, certamente, para as pessoas que cometeram faltas graves, com uma confiança filial na misericórdia divina e a firme vontade de tudo reparar. Elas aprenderão a tirar proveito de suas faltas para se tornarem mais humildes, mais prudentes e mais fervorosas. Ex casu meliores, cautiores, ferventiores. Quinto, os temores. São também um sofrimento. Todos esses temores que vêm perturbar a nossa paz. Temos medo dos homens que podem nos prejudicar, nos fazer mal, nos perseguir. Lancemos todas essas inquietações no coração de Deus. Ele saberá proteger aqueles que o amam. Também temos medo de ofender a Deus. Somos tão fracos, tão impotentes. É verdade, mas também aqui basta que nos abandonemos em suas mãos. Ele, mais do que nós, deseja nossa perseverança no bem, e apoiados nele, podemos ter a certeza de não o ofender. Sexto, os escrúpulos. Quando esses temores perturbam constantemente a consciência e a fazem recear, pelos motivos mais insignificantes, ter ofendido a Deus, eles se chamam escrúpulos. Então as faltas mais leves são vistas como crimes. As melhores ações parecem viciadas por todo tipo de más intenções. Quando não se comete atos de pecado, acredita-se ter constantemente pensamentos contra a caridade ou a pureza. Receia-se fazer confissões e comunhões sacrílegas, e acredita-se mesmo ser muitas vezes culpado de blasfêmias. Tudo isso denota um julgamento mais ou menos falseado por temores exagerados. Tem-se falsas ideias sobre Deus, que é visto como um juiz severo e impiedoso, e sobre o consentimento, que é confundido com as impressões da sensibilidade. No entanto, algumas vezes, Deus permite que sejamos obcecados pelos escrúpulos, para nos provar, nos desapegar das consolações, nos fazer expiar nossas faltas e nos conduzir assim ao puro amor. Seja qual for a causa de nossos escrúpulos, existem dois remédios: uma filial confiança em Deus e uma obediência absoluta ao seu representante na terra, nosso confessor. Confiança em Deus. Não temos razão para considerá-lo como um juiz impiedoso. Ele é, antes de tudo, um pai, muito amoroso e muito misericordioso, sempre pronto a perdoar ao pecador arrependido. Nós somos miseráveis, é verdade, mas quanto maior é a nossa miséria, mais ela atrai a sua misericórdia. E como esta é infinita, ultrapassará sempre o tamanho de nossas faltas. Portanto, quanto mais culpados formos, mais deve aumentar a nossa confiança nele. Obediência. Essa bondade é comunicada por ele a seus ministros. Eis porque precisamos, com total franqueza, expor nossos escrúpulos ao nosso confessor e obedecer interiormente aos seus conselhos e orientações. Sendo incapazes de nos governar a nós mesmos, precisamente porque nosso julgamento está falseado, o único remédio eficaz é submeter-nos cegamente ao julgamento de nosso diretor. Ele possui a graça de estado para nos conduzir, e ainda que se enganasse, podemos estar certos de não nos enganarmos ao obedecer-lhe, pois Deus ratifica para nós as suas decisões. Sétimo, as securas. Outro sofrimento que nos aflige às vezes é a perda das consolações. A secura persistente e mesmo a repugnância até pelos exercícios de piedade mais santificantes. É uma grande dor para as almas fervorosas, que se acreditam assim abandonadas por Deus. Escutemos a esse respeito as queixas dos santos. Experimento tal secura, diz Santo Afonso, uma tão grande desolação espiritual, que não encontro mais Deus na oração, nem na Santa Comunhão. A paixão de Nosso Senhor, a divina Eucaristia, nada me toca.
Tornei-me insensível a toda devoção. Parece-me que sou uma alma sem amor, sem esperança, sem fé. Numa palavra, abandonada por Deus. E quantas almas santas repetem os mesmos gemidos? Que elas escutem, pois, a resposta do mesmo santo. Jesus, minha esperança, meu amor, o único amor de minha alma. Eu não mereço que me deis consolações e doçuras. Sei que delas sou indigno, eu que tanto vos ofendi. Eis tudo o que desejo, ó meu Deus, fazei que eu vos ame. Fazei que eu cumpra a vossa vontade durante toda a minha vida, e então disponde de mim como vos aprouver. Ah, infeliz de mim! Eu mereceria sofrer muito mais trevas, muito mais terrores, muito mais abandonos, para expiar as injúrias que vos fiz. Mereci o inferno, onde, separado de vós e rejeitado por todos, deveria chorar eternamente, sem poder nunca mais amar-vos. Ah, Jesus, afasta de mim essa desgraça, e aceito tudo mais. Assim falava Santo Afonso, que, como todos os santos, exagerava demais os seus erros. Mais perto de nós, Santa Teresa de Lisieux escrevia a uma de suas irmãs: Agradeço ao meu Jesus por fazer-me caminhar nas trevas. Aí permaneço em profunda paz. Consinto de bom grado em passar toda a minha vida religiosa nesse subterrâneo escuro ao qual ele me conduziu. Desejo somente que as minhas trevas obtenham a luz para os pecadores. Sou feliz, sim, bem feliz por não ter nenhuma consolação. Os santos têm razão. Quando Jesus se esconde, é para fazer-se desejar, fazer-se buscar. É então uma prova do seu amor por nós, e para que o amemos com um amor mais puro, purificado no cadinho do sofrimento. Nosso coração ama com mais ardor aquele que não pode unir-se perfeitamente, senão a corações purificados e desapegados de tudo. Ora, nada nos despoja mais do que a cruz. Nada é mais unitivo, mais transformador. E então dizemos com o Padre Chardon: já não recebemos as cruzes como fontes de aflição, mas como a presença do Deus vivo, tanto mais íntima, mais penetrante, mais unitiva e mais transformadora, quanto menos mistura e mais pureza tiver. Os exercícios de piedade somente nos contentam por serem uma busca de Deus, e essa busca, feita com retidão de intenção, faz com que os próprios exercícios passem despercebidos, com suas circunstâncias de doçura ou de amargura, de prazer ou de desagrado. 8º. Privação das graças místicas. Há almas que sofrem por se verem privadas dessas graças místicas que Deus concede a algumas pessoas. Certamente não é proibido desejá-las, já que elas são um poderoso meio de perfeição. Dão-nos mais luz e amor que as graças comuns e nos levam a glorificar a Deus mais perfeitamente. Mas esse desejo deve ser humilde, porque somos incapazes de merecer tais graças, e condicional, no sentido em que deve subordinar-se em tudo à vontade de Deus, que as dá a quem quer, quando quer, da maneira e com a intensidade que quer. Elas não são, com efeito, necessárias à perfeição, embora sejam muito úteis, e há almas não contemplativas que atingem um grau de união com Deus mais elevado do que outras que desfrutam da contemplação. O que podemos fazer é preparar-nos para elas pela prática assídua das virtudes morais e teologais e pelo cultivo dos dons do Espírito Santo. Assim estaremos na disposição de alma requerida para aproveitar bem a contemplação, se aprouver a divina bondade levar-nos gratuitamente a ela. É o que nos diz São Bernardo. Vós também desejais, talvez, esse repouso da contemplação, e fazeis bem. Apenas não vos esqueçais das flores que devem adornar o leito da esposa. O exercício das virtudes deve preceder o santo repouso, como a flor deve preceder o fruto. Esse é também o ensinamento de Santa Teresa, nos capítulos 19 e 20 do Caminho de Perfeição.
Embora todas as irmãs deste mosteiro, São José de Ávila, mosteiro reformado, sejam dedicadas à oração, isso não significa necessariamente que todas devam ser contemplativas. É impossível. Seria uma grande tristeza para aquela que não o fosse, se ela não pudesse compreender essa verdade. Que tal estado é um puro dom de Deus e não é necessário para a salvação. Ela poderá, sem esse dom, ser muito perfeita, caso cumpra aquilo que eu disse: a prática das virtudes morais, sobretudo a pobreza, a humildade, a conformidade à vontade de Deus. Talvez mesmo ela tenha maior mérito, já que trabalha com seu próprio esforço. O Senhor a trata como uma alma forte e lhe reserva para dar-lhe no céu, de uma só vez, todas as consolações de que foi privada na terra. Assim, ela não deve desencorajar-se, nem abandonar a oração, nem deixar de fazer como as outras. Às vezes o Senhor demora a vir, mas quando vem, paga bem e nos dá tanto em uma única visita, quanto havia dado a outras pouco a pouco durante vários anos. Quanto a mim, fiquei mais de 14 anos sem conseguir sequer meditar, a não ser com a ajuda de um livro, e sem dúvida isso acontece com muitas pessoas. Por isso ela conclui com razão: deixar agir o Senhor da casa. Sábio e poderoso como é, ele sabe o que nos convém e o que lhe convém. Fazei o que depende de vós, dispondo-vos à contemplação com toda a perfeição de que falamos, e estejais certas, ele não deixará, creio eu, de conceder-vos esse dom, se fordes realmente desapegadas e humildes. E se não vô-lo conceder, é porque vos reserva toda essa alegria para o céu. Assim, pois, as almas fervorosas podem desejar a contemplação, preparar-se para ela pela prática constante das virtudes e esperar que a terão um dia, aqui na terra ou no céu. A paz esteja no santo abandono. Depois de ter descrito os diversos sofrimentos da ordem temporal ou espiritual e indicado brevemente o que as pessoas por eles atingidas devem fazer em cada caso, iremos agora expor as etapas ou graus pelos quais podemos elevar-nos da simples resignação até o amor à cruz. As etapas ou os graus na aceitação do sofrimento. Há muitas maneiras de sofrer. Não falamos aqui dos revoltados, dos que maldizem a dor e culpam Deus por todas as tribulações pelas quais passam. Já dissemos o bastante sobre a origem e as vantagens do sofrimento para mostrar o quanto essas queixas são injustas e como não fazem senão agravar os sofrimentos e incômodos que experimentamos. Trata-se aqui da atitude do cristão em relação à dor. Há diferentes maneiras de carregar a nossa cruz. São Bernardo distingue 3, que correspondem aos 3 graus da perfeição cristã. O iniciante, movido pelo temor, suporta a cruz de Cristo com paciência. O adiantado, movido pela esperança, a carrega com uma certa alegria. E o perfeito, consumado na caridade, a abraça com ardor. Seguimos de bom grado essa divisão, pois ela corresponde às 3 grandes etapas da vida cristã. Primeiro, os iniciantes, sustentados pelo temor de Deus, não amam o sofrimento e procuram evitá-lo, mas preferem sofrer a ofender a Deus, e mesmo gemendo sob o peso da cruz, suportam-na com paciência. São os resignados. Segundo, os adiantados, sustentados pela esperança e pelo desejo dos bens celestes, e sabendo que cada sofrimento tem para nós um peso eterno de glória, ainda não buscam a cruz, mas a carregam de bom grado e com uma certa alegria, a exemplo dos cativos, que, tendo semeado em lágrimas, recolhe com alegria. Salmo 125, 6. Terceiro, os perfeitos, guiados pelo amor, vão mais longe. Para glorificar a Deus a quem amam, para conformar-se mais perfeitamente a Jesus Cristo, eles antecipam-se às cruzes, desejam-nas e as abraçam com ardor, não porque elas sejam atraentes em si mesmas,
mas porque são um meio de testemunhar nosso amor a Deus e a Jesus Cristo. Como os apóstolos, eles se rejubilam por terem sido julgados dignos de sofrer ultrajes pelo nome de Jesus. Atos 5:41. Como São Paulo, eles exultam de alegria em meio às tribulações. 2 Coríntios 7:4. Às vezes, eles se oferecem como vítimas. Esse último grau é chamado o amor à cruz, ou mesmo loucura da cruz, o amor vitimal. O primeiro grau, ou a resignação cristã. De forma natural, nós não amamos o sofrimento. Temos mesmo por ele uma repugnância instintiva. É somente à luz da fé que o aceitamos pacientemente. Essa luz nos mostra que somos pecadores e que, como tais, merecemos um castigo, uma penalidade para reparar as faltas que cometemos. Se essas faltas são graves, precisamos confessar que merecemos o inferno e que devemos aceitar com gratidão as penas temporais que Deus nos envia para permitir-nos escapar aos tormentos eternos que merecemos, ou mesmo às angústias do purgatório que teremos de enfrentar mais tarde, se não expiarmos durante esta vida. Além disso, temos em nós inclinações que nos incitam ao mal, e a ele nos conduziriam infalivelmente se não tivéssemos o cuidado de nos mortificar. Mais uma razão para carregar, sem nos queixarmos, as pequenas cruzes que encontramos em nosso caminho. Ao nos incomodar, ao fazer-nos sofrer, elas nos ensinam a mortificar esse amor ao prazer, que é a fonte de nossas más tendências, e fortificar nossa vontade na luta contra o mal. Elas nos permitem ainda adquirir méritos para o céu. Cada sofrimento pacientemente suportado por submissão à vontade divina aumenta nossa recompensa no céu. Ora, se temos tanto interesse em aumentar neste mundo os nossos recursos materiais, quanto mais devemos entesourar para o céu, onde se goza da única felicidade verdadeira, a felicidade eterna. Esses pensamentos de fé certamente suavizam nossas dores e as tornam mais suportáveis, mas não as eliminam, e às vezes as sentimos tão vivamente que somos tentados a considerá-las demasiadamente duras e a nos queixar. Para nos aliviar e para facilitar a submissão à vontade divina, 2 remédios podem ser propostos, um negativo e o outro positivo. O primeiro é não as agravar por uma falsa tática. Há quem colecione seus males passados, presentes e futuros, reunindo-os em um imenso bloco que lhes parece insuportável. O que precisamos fazer é o contrário. A cada dia basta a sua pena. Mateus 6,34. Ao invés de reavivar as feridas do passado, já cicatrizadas, é preciso não pensar mais nelas, ou nelas pensar somente para contemplar as vantagens que nos trouxeram, os méritos adquiridos, o progresso na virtude produzido pela paciência, a familiarização com o sofrimento, etc. Dessa forma, a dor é atenuada, pois o mal somente nos afeta quando lhe prestamos atenção. Uma maledicência, uma calúnia, um insulto só nos magoam quando os ruminamos com amargura. Quanto ao futuro, é loucura preocupar-nos com ele. Sem dúvida, é sábio prevê-lo para nos preparar para ele, na medida do possível. Mas pensar antecipadamente nos males que podem nos acontecer e sofrer por causa disso é pura perda de tempo e desperdício de energia. Esses males podem não acontecer. Caso aconteçam, naquela hora os suportaremos com a ajuda da graça, que então nos será dada para os suavizar. Mas neste momento ainda não temos essa graça, e entregues às nossas próprias forças, só podemos sucumbir sob o peso do fardo que nós mesmos nos impomos. Não é mais sábio abandonarmos-nos nas mãos do nosso Pai Celeste e banir sem piedade, como coisa má e prejudicial,
os pensamentos ou imagens que nos representam os sofrimentos passados ou futuros? O remédio positivo é pensar, quando sofremos, nas grandes vantagens do sofrimento. O sofrimento é educativo, isto é, uma fonte de luz e de força. Ele nos lembra que somos exilados neste mundo, a caminho da pátria, e que não devemos distrair-nos colhendo as flores das consolações, já que a verdadeira felicidade se encontra somente no céu. Ou, como diz o poeta, quando o exílio é agradável demais, fazemos dele a nossa pátria. É também uma força. O hábito do prazer enfraquece a atividade, abate a coragem e leva a vergonhosas capitulações. O sofrimento, ao contrário, não por si mesmo, mas pela reação que provoca, ativa e aumenta nossas energias, tornando-nos aptos para as virtudes mais viris, como se viu durante a Grande Guerra, quando as privações, os perigos, as feridas e as ameaças contínuas de morte suscitaram uma coragem e mesmo um heroísmo dignos dos mais belos tempos de nossa história. O segundo grau ou aceitação cristã do sofrimento. Os adiantados, sustentados pela esperança e por um certo amor a Deus, vão mais longe que os resignados e carregam sua cruz com mais alegria. Primeiro, sendo a sua fé mais viva, eles pensam mais frequentemente nos bens do céu, e esse pensamento lhes dá mais coragem para suportar com amor as dores do exílio. Eles gostam de lembrar-se de que, sendo incorporados a Cristo e filhos de Deus, são herdeiros do Pai e co-herdeiros de Cristo, e que, tendo parte em seus sofrimentos, terão parte em sua glória. Consideram que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória futura. Romanos 8, 17 e 18. Pois nossas tribulações momentâneas são leves em relação ao peso eterno de glória, que elas nos preparam para além de toda medida. Eis porque não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Segundo, a consideração desses pensamentos nos desapega pouco a pouco dos bens terrenos. Somos atraídos pelos prazeres sensíveis, pelas satisfações do orgulho e a fascinação da riqueza, e também pelas alegrias naturais, bem mais puras da mente e do corpo. Ora, a esperança, apoiada por uma fé viva, mostra-nos que todas essas alegrias terrenas são desprovidas de dois elementos essenciais à felicidade: a perfeição e a duração. Nenhum desses bens é bastante perfeito para nos satisfazer. Depois de nos proporcionar alguns momentos de prazer, eles logo produzem a saciedade e o fastio. Nosso coração é grande demais e tem aspirações demasiadamente vastas e elevadas para contentar-se com os bens materiais, que não passam de meios para nos conduzir a um fim mais nobre. Os bens naturais da mente e do coração tampouco nos bastam. Nossa inteligência não nos pode satisfazer-se senão pelo conhecimento da causa primeira, e nosso coração, que busca um amigo perfeito, não o encontra senão em Deus. Somente Ele é a plenitude do ser, plenitude de beleza, de bondade e de poder. Ele que se basta plenamente a si mesmo, também basta evidentemente a nossa felicidade. Tudo consiste em alcançá-lo. Mas precisamente a esperança nolo mostra inclinando-se até nós, para dar-se a nós. E quando o compreendemos, nosso coração se desapega dos bens terrenos para lançar-se nele, assim como o ferro é atraído para o ímã. Ainda que os bens da terra não nos bastassem, eles são finitos e logo nos escapam. Nós o sabemos, e essa certeza perturba nossa alegria, mesmo quando os possuímos. Deus, ao contrário, permanece para sempre, e a morte, que nos separa de tudo mais, só nos une mais perfeitamente a Ele,
E por isso, apesar do horror natural que ela nos inspira, é com confiança que a vemos aproximar-se, graças à esperança que temos de ser para sempre unidos àquele que nos pode fazer felizes. Terceiro, é ainda a esperança que, unida à humildade, dá eficácia às nossas orações e nos obtém ainda todas as graças necessárias para nos fazer desejar, com ardor, a eterna posse de Deus, o único que pode nos fazer felizes. Ora, o desejo provoca na alma um impulso, o movimento, o ardor necessários para alcançar o bem que almejamos, e sustenta nossos esforços até que tenhamos atingido a meta. Ela aumenta nossas energias pela perspectiva de uma recompensa que ultrapassará em muito os nossos esforços. Se as pessoas mundanas trabalham com tanto afinco para adquirir riquezas perecíveis, se os atletas se submetem a exercícios de treinamento tão árduos, se fazem esforços desesperados para ganhar uma coroa perecível, quanto mais nós devemos trabalhar e suportar para conquistar uma coroa imortal. É o que São Paulo lembrava aos coríntios, descrevendo-lhes os rudes exercícios dos atletas. Os atletas se abstêm de tudo para ganhar uma coroa perecível. Nós, porém, para ganhar uma coroa imperecível. 1 Coríntios 9, 25. Ela nos dá essa coragem, essa resistência que provém da certeza do sucesso. Se não há nada mais desencorajador do que lutar sem esperança de chegar à vitória, por outro lado, nada há que nos dê tanta força quanto a garantia de triunfar. Ora, a esperança nos dá essa certeza. Nós mesmos somos fracos, mas temos poderosos aliados, Deus, Jesus Cristo, a Santíssima Virgem e os santos. Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, 31. Se Jesus, que venceu o mundo e o demônio, vive em nós e nos comunica sua força divina, não temos com ele a certeza de triunfar? Se a Virgem Imaculada, que esmagou a serpente infernal, nos sustenta com sua poderosa intercessão, não obteremos todo o auxílio necessário? Se os amigos de Deus pedem por nós, será que tantas súplicas não nos proporcionariam uma absoluta segurança? E se estamos certos da vitória, poderíamos recuar diante de alguns esforços necessários para conquistar a eterna posse de Deus? Tão grande é a nossa confiança, apoiada na bondade de Deus e nos méritos de Jesus Cristo, que mesmo em meio às adversidades, nós repetimos a palavra do salmista. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás comigo. Salmo 22, 4. E realmente nosso Senhor, vivendo em nós, vem reconfortar-nos, dizendo-nos como outrora aos apóstolos: a paz esteja convosco, não temais, sou eu. Lucas 24, 36, 39. Se são as intrigas e as perseguições que os atingem, eles se lembram do que dizia São Vicente de Paulo aos seus: ainda que a terra inteira se levante contra nós, somente acontecerá aquilo que aprouver a Deus, em quem colocamos nossa esperança. Se são perdas temporais, eles dizem com o mesmo santo: tudo o que Deus faz é para o nosso bem, e por isso devemos acreditar que essa perda nos será proveitosa, já que vem de Deus. Se são sofrimentos físicos ou morais, nós os vemos como bênçãos divinas, destinadas a nos garantir o céu em troca de algumas dores passageiras. Quarto, por essa confiança, escapamos ao jugo dos prazeres e dos êxitos, ainda mais perigosos que o do sofrimento. Quando a vida parece sorrir às nossas esperanças terrenas, é difícil desprezar essas promessas aduladoras que nos tentam por nosso lado sensível. É difícil livrar-se dos laços do prazer e dizer à felicidade que se nos oferece: tu não me bastas. Mas o cristão se lembra de que as alegrias mundanas são enganadoras e que bloqueiam o impulso em direção a Deus.
Para escapar ao seu jugo, ele pratica mortificações positivas e, sobretudo, busca, por uma amizade mais íntima com nosso Senhor, alegrias mais puras e mais santas. Se esse é o sentimento de suas misérias e imperfeições que os inquieta, eles meditam nessas palavras de São Vicente de Paulo: Vós me apresentais vossas misérias, mas quem não as tem? O que importa é conhecê-las e amá-las, como fazeis, sem delas ocupar-se, senão para daí estabelecer firmemente o fundamento da confiança em Deus, pois assim a casa será construída sobre a rocha e permanecerá firme quando a tempestade vier. Nossas misérias atraem, com efeito, a misericórdia divina, quando a invocamos com humildade, e nos deixam na melhor disposição para receber as graças divinas. Assim, pois, encontramos em nossa esperança, em nossa confiança em Deus, as convicções e as graças necessárias para aceitar nossas cruzes. O terceiro grau, ou o amor à cruz. Para amar a cruz, é preciso mais do que a esperança, é preciso o amor a Deus e o amor aos irmãos por causa de Deus. O sofrimento, com efeito, não é amável em si mesmo. Para suportá-lo, já precisamos, como vimos, da motivação dos bens superiores que ele nos proporciona. A esperança, iluminada pela fé, eleva nosso espírito à consideração desses bens superiores. Mas quando se trata de amar a cruz, de desejá-la, de buscá-la, de preferi-la às alegrias e consolações legítimas, é preciso um arrebatamento, um fervor, uma constância que somente o amor pode dar. E isso é ainda mais verdadeiro quando se ama a cruz até a loucura, como fizeram os santos, conforme veremos adiante. É, portanto, o amor que nos leva a amar a cruz, o amor a nosso Senhor Jesus Cristo, o amor a Deus e o amor aos irmãos. Primeiro, o amor ao Divino Crucificado nos leva a amar a sua cruz. Quando o amamos de fato, como não amar a sua obra redentora? Como não amar essa cruz que é o instrumento da nossa salvação e, em consequência, as cruzes providenciais que nos permitem associar-nos a essa redenção? O amor pelo crucificado é, pois, para muitas almas, o segredo do amor à cruz. Precedidos pela caridade daquele que nos amou primeiro, quando éramos ainda pecadores. Romanos 5:8. Sentimos-nos cheios de amor por ele e queremos retribuir-lhe amor com amor. Assim pensamos nele com frequência. Gostamos de ler, de meditar sua vida e seus mistérios, mas, sobretudo, esse grande mistério da paixão, na qual o seu amor por nós se manifesta de forma tão impressionante. Os amigos de Jesus gostam de acompanhá-la na via dolorosa, por ele percorrida desde a manjedoura até o Calvário, como fizemos no primeiro capítulo deste livro. Eles o admiram, louvam-no e amam-no em todos esses momentos dolorosos que ele viveu. O despojamento que se impôs em sua entrada nesse mundo, sua resignação na humilde manjedoura que lhe serve de berço, e na qual sofre muito mais pela ingratidão dos homens do que pelo frio da estação. Os sofrimentos do exílio, os obscuros trabalhos da vida oculta, os labores, as fadigas e as humilhações da vida pública, mas, sobretudo, os sofrimentos físicos e morais de sua longa e dolorosa paixão. Armados com o pensamento de que Cristo sofreu por eles, 1 Pedro 4:1, sentem-se mais corajosos diante da dor ou da tristeza. Estende-se amorosamente sobre a cruz ao lado de Jesus e por amor a ele. Fui crucificado junto com Cristo. Gálatas 2:19. Quando sofrem muito, lançam a ele um olhar compassivo e amoroso e se lembram das palavras da imitação. Jesus carregou a sua cruz antes de ti e morreu por ti na cruz, para que tenhas a coragem de carregar a tua cruz e de morrer com ele na cruz. Se morreres com ele viverás. Se partilhas de seus sofrimentos, partilharás da sua glória.
Encontramos nele, portanto, um modelo, e um modelo tanto mais atraente, porquanto foi por nós que ele sofreu. Pois se ele, que era inocente, sofreu por carregar sobre si o peso de nossas iniquidades, não é justo que os culpados sofram como ele, e mesmo mais do que ele? Quanto mais o amamos, mais desejamos sofrer. A verdadeira amizade, baseada na estima da pessoa amada, leva-nos a imitá-la. Se a amamos por suas qualidades, desejamos assemelhar-nos a ela, tanto quanto possível, e reproduzir em nós as virtudes que nos atraem. Daí o axioma: Amitia aquilis acipti, aut facit. A amizade supõe uma certa igualdade, ou ao menos a produz. Assim, ao ver nosso Salvador pregado à cruz, queremos também nela ser pregados com ele. Para mais nos assemelharmos a ele, dizemos com São Bernardo que não convém que vivam nos prazeres os seguidores de um chefe coroado de espinhos. A esse motivo acrescenta-se outro. Desejamos consolar o amigo que tanto sofreu por nós. Durante sua paixão, ele já previa os testemunhos de simpatia que iria receber através dos tempos, e esse pensamento lhe era um consolo. Quando, pois, carregamos hoje a nossa cruz com ele, sabemos que com isso suavizamos suas dores. Não é essa uma grande consolação para as almas amorosas? Por fim, sabemos que ao sofrer por nós, ele nos mereceu a graça de sofrer por ele, e isso é para nós um precioso encorajamento, pois ele não deseja outra coisa senão comunicar-nos essa graça, em tão ampla medida quanto a desejarmos. Seu mais ardente desejo é acender em nossos corações essa chama de amor e de sacrifício que consome o seu próprio coração. E se correspondemos, por pouco que seja esse desejo, nosso coração será em breve um braseiro de amor que consumirá pouco a pouco as escórias acumuladas por nossas faltas e fará de nós vítimas de expiação, felizes por adquirir, ao preço de alguns sofrimentos, uma maior pureza, uma união mais estreita com o bem-amado, e felizes também por completar em nossa pessoa a paixão do Salvador, pelo bem da Igreja e das almas. Colossenses 1:24. Pode-se, portanto, dizer com São Francisco de Sales que o Monte Calvário é o Monte dos Amantes. Todo amor que não tem sua origem na paixão do Salvador é frívolo e perigoso. O amor e a morte estão de tal forma unidos na paixão do Salvador que não se pode ter um sem a outra. No Calvário não se pode ter a vida sem o amor, nem o amor sem a morte do Redentor. É, pois, aos pés do Divino Crucificado que iremos pedir o amor à cruz. E é lá que compreenderemos que neste mundo não se pode amar sem sofrer, mas que o sofrimento é doce para quem sabe amar.